você do outro lado, querido ouvinte. Finalmente, o ouvinte não tem noção da dificuldade que foi iniciar essa gravação, mas saiu, graças a Deus. Estamos aqui para mais um episódio do Via Econômica, seu podcast favorito de economia, finanças e coisas correlatas. E hoje a gente tem uma visita mais que especial. A gente tem aqui o Fábio Lopes, do Instagram Indicador da Semana. O Fábio vai se apresentar daqui a pouco, mas antes disso, Fábio, segura isso aí na sua cadeira. Eu vou apresentar o meu amigo Tauan, que também comanda esse podcast ao lado. E aí, Tauan, seu vagabundo, que não consegue entrar no Discord e fazer as coisas certas. Tudo bem com você? Que isso? Tudo bom com você, meu amigo? Não precisa se calmar assim. Pegue leve. Vamos com calma. É o amor. É o amor, você tá bravo, né? Depois de 20 minutos de ajustes, agora se programa, né? Pois é. E você, querido ouvinte do Via Econômica, você não está vendo a nossa cara, porém está nos ouvindo. E para você que caiu de paraquedas no episódio de hoje, meu nome é Tauan Santos, sou economista e consultor. E você, querido ouvinte, que ainda não nos segue no nossa rede social favorita, que é o Instagram, segue lá, @via.econômica. Lá a gente é o nosso canal direto com vocês, então se você quer sugerir algum convidado, tem um contato de algum convidado, quer perguntar alguma coisa para algum convidado, é mandar lá no direct que a gente responde. E lá a gente anuncia os novos episódios e o calendário do mês, né? Toda quarta-feira sai um episódio novo do nosso Via Econômica. E agora estamos também com um quadro novo, o Liberdade de Expressão. Então, provavelmente já saiu Liberdade de Expressão. Caso você não saiba, é o quadro onde a gente conversa com pessoas de outros universos, né? Onde a gente quer saber mais sobre a sua área profissional, a vida pessoal e coisas a mais. Então vá lá, ouça também o Liberdade de Expressão. Depois dessa especialmente longa, aí, né? caro ouvinte, especialmente se você trabalha aí no setor de publicidade de uma corretora e quer anunciar aqui no podcast, por favor, entre em contato no nosso Instagram. Pelo amor de Deus. Estou cansado de gravar de graça. Obrigado. Nosso Instagram não, né? A gente tem que começar a ter um e-mail comercial, né? Botar assim, viaeconômica@comercial.com.br. Econômica@emailsério.com.br. O convidado já chegou todo faceiro aí, viu, Tom? Todo faceiro já. Fábio, se apresente, fale um pouquinho de você, fale dos seus projetos. Esse é o momento onde conseguimos reter a atenção dos nossos convidados, sem querer ofender ninguém, né? E vamos lá. Buenas, eu sou o Fábio Lopes, eu sou também economista, né? Eu trabalho numa instituição financeira como cientista de dados e sou podcaster aí nas horas vagas. Consegui ocupar todo o meu tempo livre durante a pandemia, né? Essa desgraça de pandemia. E sou podcaster no @Indicador da Semana, em que a gente busca indicadores interessantes para apresentar para os nossos ouvintes ali num podcast pílula de 10, 15 minutinhos. E confere lá! Beleza. Cara, a gente sabe que você trabalha aí com cientista de dados, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa profissão, somente que boa parte do nosso público ainda estuda economia, então ele fica naquela dúvida, né? Como qualquer estudante de economia, o que um economista faz, né? É a pergunta que percorre os 8, 10 semestres de economia. Cara, em economia ali tu meio que te colocou numa cilada, né? Tu achou que tu começou a cursar economia e tu achou que ia ganhar dinheiro a rodo, né? O cara entra em economia lá, o primeiro semestre vou virar investidor, né? Vou investir na bolsa. Só que aí quando o cara vai começar a trabalhar, ele vê que não é bem essa história ali, a facilidade para virar analista é alta e o trampo que o cara vai realizar acaba sendo meio mecânico, né? Isso quando não cai ali em vendas ou venda de investimento, né? Aquele pilha de curso de CPA, nem sei os cursos que faz. Você chegou a tirar alguma certificação, Fábio? Não. Certificação dessas de investimento? Sim. Não fiz nenhuma. Eu fiquei com medo do setor por ter esse componente de vendas muito forte, sabe?
Como é que você fala, assim, o componente vento, você fala assim, em sentido, né? Tipo, mais detalhes, se você puder falar, claro. Que às vezes tem algumas coisas que a gente não pode falar devido a sigilo, né? E aí Por você exemplo, sobrou, né, querido ouvinte? como é que trabalha um assessor de investimento, sabe? Como é que trabalha um cara que fica na corretora lá como assessor de investimento? Cara, ele vai acabar fazendo muita venda, né? O cara vai ter que empurrar produto para cima dos clientes, né? Não Durante o curso de necessariamente o melhor, né? Não necessariamente melhor. E durante o curso da economia a gente acaba desmanchando ali alguns métodos de análise, de trabalho que esses caras usam para empurrar, né? Para deixar o cliente mais ativo, aquela questão de carteira recomendada do mês, né? Análise técnica, né? Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar mal de análise técnica, saca? Então, Opa! então tipo. Já chegou, já soltando o veneno aí, papadinho. Polêmica aí, viu? Se ele entrar no meu Instagram, acho que ele vai gostar, viu? Então, Porque porra, eu falo mais de análise técnica também. é fácil bater em análise técnica, né, cara? E os caras passam o dia arriscando gráfico, saca? Então, porra, isso aí não. Né? Ou o cara vai trabalhar de analista financeiro, planejamento financeiro, que acaba sendo um trabalho meio maçante, repetitivo, sabe? É Todo, nóis. toda estação ali, todo ano, tu meio que repete o ciclo anterior, não é como se tu. É um trabalho meio chato, né? Vamos combinar. E aí, Eu cara, concordo. se tu coloca ali um pouquinho de programação no teu CV, tá? Você já consegue entrar em qualquer empresa, né? Sabendo um pouco de negócio de economia, conhecendo o método científico, que basicamente está muito escasso hoje, né? Pessoas que conheçam o método, que consigam aplicar o método, questionar os dados, testar hipóteses. Você consegue entrar em qualquer empresa como meio que um faz-tudo digital e direcionador de tomada de decisão, sabe? Legal, bacana. E no seu trabalho atualmente é assim, né? Só você fazer as coisas lá, mecânico, pá, tomar algumas decisões, acabou. É, Pois é, ouvinte. Acabamos de desestimular você a fazer economia, caso você queira, ou trancar o curso. ou melhor, estude programação, né? Estude R, vai ter cadeira de estatística lá, os caras vão te dar softwarezinho para fazer as coisas, vão te dar Gretel, vão te dar Stata. Faz do jeito mais difícil, que depois Grande compensa. Stata. Faz em R, Ô, faz em Fábio, Python, aprende SQL, que depois compensa. mas me diz Bacana. aí, Fábio, assim como nós aqui, né, economistas, eu já estou me colocando como economista, tá? Porque eu já entreguei meu TCC. Ontem eu fiz minha última aula de economia, minha última aula de graduação, então eu já estou me sentindo aqui, então já posso me considerar já adiante. Mas enfim, Já. só porque a gente tem essa piadinha interna, né? Fábio, conta pra gente como é que você chegou nesse assunto, né? Porque, como a gente bem sabe, a raiz desse assunto dentro do curso de economia é justamente estatística. E aí, quando a gente tem aquele contato inicial com estatística, muitas vezes, a depender da interpretação que o curso dá, é muita coisa ligada àquela aquela estatística básica mesmo, né? De ser pura matemática escrita no papel. Raríssimas vezes você vai para um stata da vida, fazer ali coisas mais robustas. Como é que você descreveu até esse ponto da sua vida profissional? Conta pra gente. Então, eu estava cursando o curso de economia, eu já estava observando essas tendências de ciência de dados já tem vários anos, assim. Pelo menos desde que eu entrei na faculdade eu já comecei a buscar isso. Porque eu sempre gostei de computadores, programação, né? Essas coisas. E na faculdade, né? Então eu já estudava um pouco de R, um pouco de Python antes. Eu sabia que ia ser útil e na primeira cadeira de econometria o meu professor falou que o curso de economia aqui da URGS é um lixo, o programa de vocês é um lixo e vocês precisam estudar R, Python e SQL, senão vocês não vão ter dificuldade em se colocar no mercado de trabalho depois. Ele literalmente falou isso. Eu ouvi isso e pensei, bah, isso tá bem em linha com o que eu tava imaginando, sabe? E segui estudando. Sem falar que nas outras cadeiras de estatística os professores davam a opção, assim, tu não sabe programação, não quer aprofundar, usa esse softwarezinho pronto aqui que tu vai conseguir entregar o trabalho, mas a gente recomenda que tu faça do jeito difícil, sabe?
Eric, a gente vai dar o primeiro cheque. O primeiro cheque do programa. Lá vai eu falar de quem, adivinha? Eu vou dar pro o ouvinte 3 opções. A rainha da Inglaterra, o Urangi ou, sei lá, a Semi-Neto. Escolha dos 3 aí. Quem que você acha que então vai falar agora? Fábio, deixa a Fábio tentar adivinhar. Diga aí, Fábio, você acha que eu vou falar de quem? Rainha da Inglaterra. Pô, errou. Errou! Cara, é porque todo programa eu tenho que invocar o senhor Urandi. O senhor Urandi foi o nosso professor, meu professor, no caso, de econometria. E ele falou algo semelhante ao que o seu professor falou, né? Só que em linhas mais suaves, né? Ele falou assim, você vai ficar defasado. Ele falou, não. Você quer se destacar no mercado de trabalho como economista, aprenda a programar nos melhores programas para econometria, né? Que é R, Status e tudo. Só que ele falou, aqui na graduação não tem nem como a gente entrar nesse assunto. Você vai aprender o básico, né? Porque aqui, devido à universidade e tudo mais, o nível que tem aqui na universidade, você aprende o básico. Sabe o que é o básico? É regressão linear. É tipo as 10 primeiras páginas do livro de Gujarati. Você lê as 10 primeiras páginas, sabe? O cozinho econometria de lá. É nesse livro aí que você está falando. Então, realmente, querido ouvinte, você que está querendo cursar economia, desde já, comece a cursar nesses programas. Eu, como uma pessoa que ainda não mexi, eu sinto realmente uma falta nisso no trabalho do dia a dia, porque, querendo ou não, você usar Excel não é nada tão gatinho e agradável, e esses programas é uma mão na roda, né? E o Urandi já falava, queria eu poder ouvir o Urandi desde aquela época, né? Por isso que eu sempre invoco ele em todo o programa. Se eu posso fazer mais um jabá de ciência de dados, sabe? Ciência de dados é uma nova profissão de TI, né? Só que tu não vai trabalhar tão próximo dos times de TI quanto dos times de negócio. Então, nos times de TI, ele já tem um processo de desenvolvimento muito mais estruturado. Às vezes tu vai ser especialista, sei lá, em Java, e tu vai receber tickets, né, no trabalho, apontando para ti bugs no código que tu tem que resolver, partes minúsculas que tu tem que resolver, e o trabalho começa a ficar monótono também, apesar de ser bem pago. Enquanto se tu é um programador generalista num time de negócio para desenvolver soluções para um time de negócio, né, geração de relatório, análise de dados, previsão, auxiliar na tomada de decisão, desenvolver essas hipóteses e fazer isso usando o que tu sabe de economia, tu vai ser muito bem tratado, sabe? Tu não vai ter que lidar com tickets. Esse processo de desenvolvimento, ele não está estruturado dentro do time de negócios, entende? Sim. Apesar de ser bacana ter o mínimo de entendimento sobre o assunto, né? Até porque o engenheiro, quando vai para uma obra, ele também tem que saber como é que se coloca um bloco. Mas, se a gente for analisar aqui no ponto de vista da especificidade do trabalho, né? Certamente seria um degrau superior nesse caso, né? Entende? Tipo, tu não tem só que ficar corrigindo bug ou só ficar planejando obra, sabe? É super aleatório, assim, sabe? Tu não sabe o que tu vai encontrar pra, sei lá, num mês, entendeu? O que vai acontecer no mês, o que tu vai ter que desenvolver, analisar. E às vezes não tem nada a ver com programação, às vezes é só uma apresentação, um insight, uma ideia que tu teve que tu vai levar pra tua superintendência, entende? Pro teu diretor. Entende? Aí vem só a bagagem de economia, sabe? Tu ainda ganha mais esse acesso, entende? De conseguir até influenciar na estrutura da organização e do setor. Nesse sentido, entendi. Véi, é interessante. Como eu falei pra você, eu sinto um pouco de uma certa falta nisso. Porque assim, querendo ou não, os cursos de graduação malmente entram em econometria, né? A econometria de hoje em dia, tirando pelos alunos que já se graduaram lá no início da 2010, ali 2008, 2010, a econometria de hoje em dia é muito simples, né? Tipo, a introdução da introdução, não tem nada muito, muito grande. E eu não sei se Eric já ouviu isso na época quando fazia a UFBA, mas tinha uma coisa que na Fax que era
que os professores se externalizavam, né? Que você só se torna economista de verdade quando você sai do mestrado, porque o nível do mestrado é muito mais alto que o de graduação. Eu acho que isso tem a ver com a própria natureza do curso, né? Economia é uma ciência generalista, não no sentido negativo da palavra, né? Mas as áreas de conhecimento, porra, você pegar um curso onde você estuda história e estatística no mesmo dia, você consegue ter a noção do universo de possibilidades que a pessoa pode ter. Então, conforme você vai avançando na sua jornada profissional, que não necessariamente é acadêmica, é bom deixar isso claro. Eu vou até perguntar isso para o Fábio. Você chegou a ir para mestrado, algum tipo de pós-graduação? Ainda não. Eu me formei não faz muito, mas pretendo fazer. Pois é, o Fábio já está bem inserido no mercado de trabalho, já está ganhando aí uma nota preta. O ouvinte que quiser depois... Não seja modesto, não seja modesto. Pra galera se estimular aí pelo estudo da área, mas assim, é o que a gente falou até em programas passados, né, Tauan? O economista que faz economista, então corra atrás da sua área de conhecimento. Não necessariamente acredite nessa balela de professor, né, de que o economista só é economista depois de um mestrado, né, e enfim, corra atrás do seu aí, já foi. É isso aí. E o segundo melhor conselho, além de estudar programação, é larga o curso e vai fazer estatística. Conheço alguns que fizeram isso, viu? E não se arrependeram. Especialmente se tu gosta mais de dinheiro do que de economia. Eita porra. É porque o Fábio falou no bastidor que tá tirando aí, Eric, mais de 6 dígitos, né? Ele já tá fazendo uma arrasta pra cima no Instagram dele, ó. Arrasta pra cima aí, que foi. Na verdade, o indicador da semana é só uma fachada, né? A gente conseguiu aí essa informação. Enfim, volta no próximo turno. Como é que vocês lavam dinheiro? Então, talvez você esteja dentro da lavagem de dinheiro agora, gravando aqui com a gente. Pra você, né? Pra você econômica é isso. Receita Federal, tô de brinks, tá bom? Tô Isso, disclaimer. Nós não lavamos dinheiro e não conhecemos ninguém que lava dinheiro também. Nem de forma direta ou indiretamente. Isso aí. Não conhecemos métodos para isso. Agora, falando sério agora, Fábio, você falou que pretende fazer mestrado, né? Se eu não me engano. Uhum. E eu queria saber qual área de estudo você quer se aplicar no mestrado, né? O que te interessa mais, o que te chama a atenção e por quê, né? Então, agora começou a pipocar aí curso de graduação de ciência de dados, mestrado de ciência de dados, pós em ciência de dados. E, cara, eu tava dando uma olhada nos currículos desses cursos brasileiros aqui, e eles, assim, estão deixando muito a desejar por causa dessa ausência desse componente de estatística e matemática, sabe? Não tô encontrando um currículo que dê ênfase para isso, né? Então eu tive que começar a procurar fora esses cursos e achei uma graduação que dá ênfase para isso na Inglaterra, e tu ainda tem opções de especialização ali, se tu quer, sei lá, focar em aquelas fintechs, né? Se tu quer ir mais para um lado de desenvolvimento de inteligência artificial, etc. Então, eu pretendo fazer um mestrado nesse sentido, que infelizmente é caro, e depois um mestrado em economia, porque eu gosto mesmo, né? Gosto desse assunto, por mais que a gente esteja caçoando aqui. Gosto muito de economia e pretendo também voltar a estudar mais focado em economia depois de ter esse mestrado aí, porque eu não tô também com pressa agora para estudar, tô até aproveitando o momento e estudando cursos de programação paralelo nesses Data Camp, Data Quest da vida, sabe? Que ajuda muito a dar um empurrão pro cara, até se tu não sabe programar, né? E vou salientar também que esses cursos de graduação em ciência de dados estão me parecendo um pouco forçação de barra demais, sabe? Porque, cara, ciência de dados não é só uma graduação que tu pode fazer, sabe? Tu vai ter que conjugar isso com alguma coisa. Tu vai ter que conjugar isso com biologia,
com economia, com engenharia de processos, sabe? Porque o Sim. mercado não tá procurando um cara que saiba ciência de dados per se, sabe? Ele tá procurando um cara que tenha essa visão desses cursos e que consiga fazer algo útil com isso, entendeu? Se tu chegar lá só Sim. com ferramental, os caras de TI vão te dar uma surra, entendeu? É o mínimo de Vai vivência, querer. né? É. Tu tem que te É, diferenciar pelo negócio, pela área de negócio, pela tua especialidade, né? Claro. Ô, cara, Fábio, você saiu da graduação há quanto tempo? Porra, eu acho que eu demorei demais pra me formar. É, Demais, demais, mas demais. Aham. Eu fiz totalmente sem pressa o curso. Até digo que dei bastante sorte na minha carreira. E troquei de faculdade no meio do curso. E fui me formar só no ano passado. Formei recentemente. não, eu massa. entendo. Eu gosto muito dessa mentalidade que você tem, porque até que eu tenho, né? Eu penso sim em entrar no mestrado, é, estudar algo voltado para finanças, né? Que eu tenho mais interesse. Mas eu tô nesse sentido, nessa vibe. Tipo, eu vou primeiro me desenvolver profissionalmente, procurando alguns cursos livres que agreguem a isso. E depois mestrado. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque assim, a gente está muito condicionado àquele caminho. Tanto é que tem uma vez que eu publiquei, mas aquele caminho que o cara tá no ensino médio, sai do ensino médio, passa na faculdade, tá na faculdade, faz tudo certinho na faculdade, vai pro mestrado, depois do mestrado vai pro doutorado, e depois do doutorado pega os canudos e olha assim, e agora? Como é que faz um currículo? Pra onde eu vou? Entendeu? O que eu faço? Aham, Fica, aham. tipo, muito. Meu Deus, eu não tenho experiência profissional, né? Não, e se tu receber alguma demanda, algum desafio no emprego, em que tu vai ter que puxar. Comigo não aconteceu ainda de tipo, bah, vou ter que pegar um livro de macro aqui da minha faculdade pra resolver esse problema, sabe? É sempre estatística o ferramental que eu uso, sabe? A Sim. estatística e o método científico e o conhecimento de macroeconomia genérico, assim, que a gente carrega, né? Por ficar tão inserido nesse meio, sabe? Mas não tive que pegar nenhuma equação, sabe, de macroeconomia pra aplicar no trabalho, entende? Não tem que Eu, aplicar um eu sinto. ISLM do nada lá do seu Isso, do seu isso. É, vestibular. Ah, vamos calcular aqui a curva de oferta desse bem aqui, sabe? Eles vão. Muito difícil tu já. Se tu conseguir entrar num lugar, se tu tiver num lugar em que tu tá calculando esse tipo de coisa, nem que seja como estagiário, aí tu pode Aí, aí, esquecer aí, todo o conselho que tu me deu, que eu te é isso. dei, tu pode esquecer tudo Aí, que a gente tá falando. aí você pode ter certeza que você está numa lavagem de dinheiro. Mano. Você está trabalhando e desenhando esse curva, é lavagem de dinheiro, pode ter certeza. Na minha experiência, quando uma empresa precisa desse tipo de coisa, eles entram em contato com alguma consultoria, com os professores das faculdades, entende? é, Eu não vi nenhuma empresa ainda que tenha esse setor dentro da empresa e tem esse laboratório para ficar calculando esse tipo de coisa com calma, sabe? Estudando com calma. É porque é um tipo de conhecimento que está muito assim ligado à academia, né? Porque são conceitos, é uma área de conhecimento, né? Essa parte mais aspas, teórica, principalmente desses fundamentos mais internos, macro e tal, É, que estão ligados ou, ao próprio entendimento da matéria dentro do curso em si, né? Para você conseguir avançar dentro dele, até fazer ciência de fato em mestrado, doutorado, é importante você ter essa base. Agora, profissionalmente falando, que é uma das principais críticas ao curso de economia, né? Aos cursos de economia hoje em dia, é esse desalinho entre o mundo profissional e a academia, né? Mas se você tem esse foco na academia, é uma área de total interesse aí da sua parte. Agora, se você já quer algo mais fora aí, algo mais no mercado, não necessariamente é a área de conhecimento que mais vai ser exigida. Né? e tem pouco disso também, sabe? E tem pouco porque tu vai ver essas empresas grandes que contratam muito economista, sabe? E salientando aqui que economia e ciência de dados vão super bem, super bem. Por exemplo, uma empresa como a ClearSale. Uma empresa como a ClearSale tem alguns produtos lá, mas o carro-chefe deles é avaliar se uma compra é fraude ou não é fraude, entende? Aí o que eles vão ter lá? Eles vão ter um modelo
um modelo estatístico simples, não tem uma pilha de inteligência artificial, é só um modelo estatístico. Eles têm um banco de dados gigante, em que eles ficam fazendo feature engineering nas variáveis para tentar revelar alguma informação nova para eles conseguir modelar. E basicamente o trabalho do júnior que entra nisso aí é melhorar o modelo, entendeu? Melhorar o modelo de previsão de se algo é fraude ou não. Aí esse conhecimento de economia, de conseguir entender se tu vai, por exemplo, como é que o cara tá fazendo, como é que se colocar no lugar do fraudador vai ser útil, entendeu? Mas é só isso, entendeu? Não vai pegar nenhum modelo já de macro. E isso acaba acontecendo até em consultoria, em que tu tá usando realmente o conhecimento de macro, tu vai chegar lá e vai ter um gênio que vai ter feito o negócio 10 anos atrás, e teu trabalho vai ser criar relatório a partir daquilo. E se um dia tu tiver tempo, ou tu tenta no tempo livre melhorar o modelo dele, entende? É isso que eu acho foda. Por exemplo, o caso que você falou de fraude, isso não tem no curso de economia. Isso seria a escola da vida, para você pensar como fraudador, né? Qual É a curso escola da tem vida. isso, né? Sei lá, o professor chega assim, boa tarde, turma. Hoje vamos falar sobre como ser um fraudador. Não tem isso, tá ligado? Isso é literalmente escola da vida. Quem já quase tomou golpe, ou conhece que alguém já tomou algum golpe, alguma coisa do gênero, que aí vai pegando um pouco de experiência, né? Eu acho que isso entra mais em questão de segurança pública, nesse sentido, né? Mas assim, E olha lá, né? o ferramental da economia não são só os modelos, né? A maneira de pensar que eles ensinam lá e de ter essa atração pelo que é até não faz sentido no bom senso, sabe? O efeito de um fenômeno é o oposto do que tu esperaria, é o que te ajuda para esse tipo de vaga, sabe? Sim, sim. Eu concordo com você. Tanto é que em alguns projetos de consultoria, eu uso pouco macro. E quando eu uso macro, é aquele negócio que eu aprendi assim, bem básico, bem Outras nacionais superficial. ali. Os raciocínios de algum autor, alguma coisa. Analisar dado é algo ali mais simples, né? Não tem tanta dificuldade. E é isso, né? Felizmente, infelizmente. Você tendo a noção básica de agregado, assim, inflação, crescimento e desemprego, acho que tendo esse básico aí você nem sente falta. Sim. E. Só pra dar aquele up na apresentação ali, de colocar a fonte e uma formulazinha, né? Garantir o emprego do cara no mês que vem. Ó, fiz uma regressão aqui, galera, não me demitam. Essa aqui é a razão de você ser me contratado agora. O economista faz isso aqui, ó. Aí mostra lá um signo aleatório e. O meu modelo aqui estima 95% de chance com mais ou menos 30% de intervalo de confiança. Aí tu só tira o intervalo de confiança e mostra a previsão ali, ó, show. Aí depois vão te criticar lá, aquilo ali era... Tirando a roupa, te louvando, caralho, o cara é um gênio, meu Deus do céu. tá prevendo o futuro, o cara é astrólogo. É por aí, tá vendo? A gente faz economia, pô, faz economia, vem com a gente. Vem com a gente. Mas é isso, né? Porque assim, querendo ou não, esse caminho de rato que a gente tá zoando e tudo mais, é pra quem quer só. Ontem foi sua última aula, né? Eu fiquei também sabendo, Eric, que o professor Thiago, ele vai sair da universidade e vai virar pesquisador em uma outra, né? Que um outro colega meu comentou. É verdade. E Thiago é doutor, ele foi doutorando desde cedo. Só que no fim, é isso, ele virou professor, ensina alguns modelos, ensina algumas fórmulas e pesquisa. É isso. Não tem um mistério, né? Professor é chato demais também a carreira, né, cara? Imagina dar a mesma aula, né? Todos os anos. Agora na pandemia tu nem tem plateia, sabe? Aquela aula do Zoom com todo mundo quieto, saca? Porra, inferno aquilo. E ainda tem uma tendência de digitalização dessa área em que vão chamar maiores fodões de economia do Brasil pra dar aula e tu vai ficar ali só como assistente, sabe? Sim. E aí tá, então... mas eu sou pesquisador também, pesquisar é massa e tal.
Porra, velho, tu vai ver os currículos dos caras que são pesquisadores, os caras publicando 100, 150 artigos num ano, cara. Vai se fuder, isso é trabalho demais. Isso é trabalho demais. Tu quer trabalhar Verdade. tanto assim? Porra, é mal pago ainda, saca? Mal pago. Eu gosto de Não, ler artigo, sabe? Mas eu gosto de ler pouco, sabe? Eu não gosto de ficar. Porra, eu não leio 150 artigos por ano, entendeu? O cara fez, o cara, claro que ele teve ajuda e tal, ele deve ter colocado a mão em muito pouca coisa, orientou, etc. Mas, porra, é trabalho demais. Pois é questão de. É questão de gosto também, né? Cada pessoa entra assim com a expectativa na faculdade. E você citou que é da. Eu não sei se você chegou a se formar lá ou se foi em outra, mas você passou pela Federal aí do Rio Grande do Sul, né? Ah, me formei lá. É isso. Esse estigma, né, que a universidade pública tem, somente as federais, assim, eu já tive um preconceito muito grande, não vou mentir, quanto a esses professores, né, que são ratos de cadeira aí. Mas, querendo ou não, existe ali uma contribuição para a ciência em si, né? Os caras estão, de certo modo, levando para frente o que é o legado da academia de fato, né? É, Mas será que o cara que tá fazendo 150 artigos por ano tá fazendo isso? É uma dúvida Entendeu? pertinente, com certeza. Mas, enfim, você aí, quando quer ser professor, quer seguir onda, vai em paz. Cortou o seu mic agora. Putz, foi. Ótimo então, porque o Tawan teve um problema aí, ele pediu pra dar uma segurada enquanto a gente faz o post. Beleza. Deixa ele voltar aí. Tawan, você tá ouvindo a gente? Apareça aí. Voltei. Eu fui Aí, no banheiro, mas eu não queria dizer que ia no banheiro para não dar trabalho ao editor, né? Mas, O editor já tá fudido já. fugido e mal pago. Pra ele que não é pago, cara. Qual foi? Isso, e ainda tem que ficar ouvindo os caras zoar ele no podcast. Putz, Quem sabe pelo menos vamos tirar uma risada dele agora. Ele vai dar risada assim, tipo, kkk, engraçado, né? KKK, tô ganhando 20 pila, kkk. Vou ficar 4 horas editando essa merda. KKK, adoro podcast. E ele é formado em economia também? Não, Ele é de estatística, né? Ô, louco. não. Tem Publicidade. Juan História. e Luiz. Luiz, ele faz estatística e Juan, ele faz relações internacionais. Eu tava até conversando com ele. Aí, ó, Fábio, você dizendo pra galera fazer estatística, aqui a gente bota estatístico e coisa em relação internacional. Relações internacionais. Isso. Não, relações internacionais eu entendo até editando podcast, mas estatística. Tem alguma coisa errada aí, né? Comex. Eu sei inglês. Não, eu tô brincando. Caralho, Tô brincando. aí você pegou. Vou puxar briga com o cara. Os convidados às vezes são meio pau no cu, né, meu? Mas, eu não sei, o Juan como ele vai editar, aí se ele quiser ele bota essa parte ou corta, mas o Juan até falou que ele pretende fazer alguns cursos de edição, pegar mais trampo, porque ele não sabe que quando é que vai conseguir trabalhar em relações internacionais, né? Então, imagina, né? Se em economia a gente tá assim, fudido, imagina. Brasileiro não entra em lugar nenhum do mundo hoje em dia, mano. Esse cara quer fazer relação internacional pra quê, pelo amor de Deus? Isso, párea global. Porra, mas se o Ernesto Araújo conseguiu, ele também consegue. Não é possível. Né? É uma esperança válida. Carreira diplomata é o caralho. É Ministério das Relações Exteriores já aqui, ó. Mirar alto. Primeiro trampo. É um bagulho fora, né? Agora fica a dúvida se o ouvinte ouviu isso ou não. Isso a gente vai deixar pro Juan decidir, né? Ouvi isso. Eu perdi o fio da meada. Antes de eu ter ido no banheiro, a gente tava falando do quê? Pois cortou o microfone do Eric, cortou todo. Parecia que ele tava remixando a voz dele. Deixa eu dar uma cortadinha, mas eu vou ser sincero aqui, então. Por mim, a gente faz uma última pergunta aí e já encaminha pro final, tá? Pra não ficar tão grande assim. Claro.
É porque aqui a gente não é flow, né? Teria que ter uma pessoa aqui pra fazer algumas perguntas merda. Hã? Alô? Você falou o quê? A gente aqui não é um flow pra ficar 3 horas falando merda. Ah, que isso, cala sua boca, não me compara ao Flow não, me respeita. Meu Deus. Você ouve o Flow, Fábio? Não, pior que não. Nossa, aí Mas sim. já vi alguma merda rolando em algum jornal aí, em alguma fonte de notícia de que de vez em quando sai umas merda desse flow aí, né? Putz, Bom, acho que sai todo o programa, mano. o flow tá aí, né? Se quiser convidar a gente, rejeita, né? Eu me recuso. Eu só Não, aceito se o Monark vir aqui beijar meus pés. Ah, o Monark, tá. Eu vi uma loira humilhando o Monark. Acho que foi isso que eu Gabriela vi. Prioli. Gabriela Prioli. Aham. Cadê os Ela é um dados, tesão Monark? também, né? E ver ela humilhando o Verdade. Monark me deixou mais ainda apaixonado. Ô, Tauan, continua isso aí, vai. Puxa a volta aí logo. Foi uma pensando, mas tudo bem. Sim, vamos para perguntas disciplinares. Meu querido Fábio, Tauan, desculpa interromper, sua voz ficou distante do microfone, não sei o que você fez aí. voltou aí? Alô. Aí, agora sim. Querido Fábio, estamos indo para a reta final e uma curiosidade que eu tenho, que eu quero saber, é você acredita que o Brasil tem salvação? Não, brincadeira. Não, essa é a pergunta mais real que você faz para um convidado, tá ligado? Tipo, não, porque no final de tudo você tem. Enfim. Agora falando sério, cara, você tem alguma pretensão na sua vida profissional? Além de ser analista de dados, você pretende seguir alguma outra carreira, ter algum hobby, alguma coisa que chame a atenção tanto quanto analista de dados? E por quê, né? É interessante. Esse trampo de cientista de dados, ele é um buraco sem fim, né, cara? E se tu fica na posição de que tu tá recebendo desafios, perguntas, e a tua carreira se desenvolve automático por isso, eu não sei se eu tenho pretensão de trocar de carreira no futuro, sabe? Enquanto eu conseguir manter esse ritmo de ficar recebendo questionamentos de um negócio, basicamente prestando consultoria interna, né? Não tenho pretensão de mudar de carreira. Agora, uma pergunta mais interessante é se tu tá num lugar em que tu tá trabalhando pouco, né? Tu tá trabalhando, sei lá, 6, 5 horas por dia, focado, assim. E tu tá toda semana recebendo oferta de emprego. Quer participar da seleção tal. E os caras estão vindo no salário. Tu trocaria de empresa? Pra daí começar a trabalhar se fudendo, fazer as 8 horas, assim, totalmente dedicado, ter aquela relação com o trabalho que tu fica ansioso, estressado, não consegue pensar sobre trabalho antes de dormir. Show! Tu faria essa troca? Contar um segredo. Eu não aceitaria nenhum trabalho. Minha linha é muito empreendedora, né? Atualmente eu estou em é claro, sou agradecido, mas eu empreendo também à parte, né? Porque assim, eu não sou dessa turma do queime os barcos e foca no seu empreendimento. Eu acho que o empreendimento tem que ser algo paralelo, inicialmente, e tem que ir se pagando com o tempo, crescendo aos pouquinhos, né? Aí isso responde a sua pergunta. Eu provavelmente não entraria nessa cilada, né? De tipo, será que eu vou com um novo emprego, começo do zero ou me mantenho aqui? Porque no empreendimento é sempre uma constante de crescimento, né? Você está ali sempre crescendo, procurando como crescer. Então você sempre está ali meio que na estaca zero, né? Tem uma frase de um pensamento de Jeff Bezos, citando ele, metade das pessoas já se reviraram aí quando eu falei o nome dele, mas tudo bem. Que ele fala que é sempre o dia 1, né? Então, na minha vida de empreendedor, é sempre o dia 1. Então, eu estou sempre começando. E acho que isso responde a sua pergunta, né?
Eu tô sempre começando, entendeu? Eu tô sempre começando. E crescendo a empresa. Eu acho que isso Arrasta pra responde. cima. Arrasta pra cima aí. 6 e 7 aí, galera. Vamos lá. Eu tô vendendo curso de trader. Vamos fazer análise aí. Eu e o Fábio, a gente já fez uma parceria aqui. Ele vai desenvolver alguns softwares de web para mostrar como é que o mercado se comporta. Então, provavelmente, você vai ter 200% de rendimento ao mês, né? Queria fazer minha última pergunta também, para a gente já se caminhar para o final. Fábio, você é uma pessoa que está claramente aí apaixonada pela sua área. Foi muito legal ter o seu relato aqui. E para o ouvinte que está te ouvindo agora aí, que acabou de ouvir o seu relato, né, dessa área específica de economia que tem crescido a cada ano que passa. Cada ano que passa não, na verdade, no mundo das informações, a cada segundo as coisas estão maiores e maiores, né? Enfim, para o cara aí que se interessa por essa área de assunto e que quer desbravar isso e ainda está no curso de economia, né? Fora essa saída, digamos que ele queira ficar em economia, digamos que ele não queira mudar de curso. O cara estando em economia ainda, qual é o tipo de caminho que você sugere para se aprofundar aí nessa área de conhecimento e por que não área profissional também? Tem que levar em consideração nas coisas que eu falei a questão do survivor bias, né? De que deu certo pra mim, eu venho aqui e digo pra vocês o que deu certo pra mim e fica parecendo que é algo global, genérico, que todo mundo poderia fazer, né? E eu poderia muito bem ser um consultor que trabalha com economia e só trabalha com modelos micro e macro o dia inteiro, sabe? Então, o que eu vou falar é meio clichê, mas tu tem que montar a tua carreira do mesmo jeito que tu fez o teu curso da faculdade, não é se tu fez numa federal, numa privada, cada aluno faz o seu curso. Tu vai ter que montar a tua carreira do mesmo jeito. A minha sugestão é que se tu achar algo no teu trabalho que seja apaixonante pra ti e os teus senhores os teus chefes não deixarem tu te dedicar àquilo, cara, faz o teu tempo livre pra ti. E aí depois, se tu quiser, tu mostra pra eles. Entendeu? Ótimo Foi assim que eu conselho. fiz. Não, E ótimo. monte um Pode falar. portfólio também. Monte um portfólio pra depois das apresentações de entrevista de emprego, quando te pedirem assim, traz uma apresentação criativa pra entrevista. Aí tu foda-se a apresentação criativa, leva o teu portfólio. O portfólio sempre vai falar mais do que uma apresentação com meio mundo de dashboard que você aperta, vai os botões. Portfólio nada Isso. mais é o que você fez, né? O cara vai falar, pô, ele sabe fazer aquilo. Então, Os caras vão ele estar é o cara. falando de coração, vão estar falando da cabeça na entrevista, vai ter gente que vai levar vídeo de futebol e tu vai estar com o teu portfólio ali. Portfólio, frase de impacto, descobre o teu caminho, cruza o teu caminho. E arrasta Cara, pra cima. foda. Arrasta pra cima aí. Que Fábio vai ensinar a fazer um podcast, né? Profissional. Você vai ganhar 6 dígitos no final do mês, tá ligado? Então a gente pode encerrar. Fábio, novamente, obrigado por você ter aceitado o convite. É importante. Acredito que a conversa foi uma boa conversa para os ouvintes ouvirem. Eu, particularmente, digo por mim, eu gostei da conversa. Foi uma conversa divertida. Eu digo desde já. E, cara, as portas estão abertas, né? Então, sempre que você quiser, é só mandar um zap aí pra gente. Fazer igual o tiozão. Que aí a gente marca o dia e grava novamente. Escolhe um tema. A gente pode fazer assim, como a gente vai solucionar o Brasil, tá ligado? Isso. Como Esse salvar aí o não tem Brasil como. através da ciência de dados, né? Vamos ter que fumar bastante. Opa. Eric, easter egg aí, né? Não sei de nada, não desconheço qualquer coisa, mas eu já vou aqui depois. Então, Fábio, também agradeço a sua presença aqui. Parando para pensar aqui nos nossos últimos programas não, de todos os tempos, né, daqui do Via Econômica, a gente nunca teve ninguém que trouxesse essa área de conhecimento específica, né, para economia, para economistas, para estudantes economistas aqui, para estudantes de economia que ouvem o Via Econômica. É um assunto que cresce a cada momento, né, então certamente os ouvintes vão aí se deliciar com mais esse programa.
E é isso, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. E eu agradeço vocês aí por esse tempo fantástico que a gente passou, foi muito legal de falar sobre isso. E se vocês quiserem abordar esse e outros assuntos, eu fico à disposição também. E para os seus ouvintes, se eu puder fazer um jabazinho aqui, nos seguem, nos sigam ali no @indicador da semana. Toda sexta-feira a gente posta um podcast curtinho em que a gente comenta alguns indicadores que nos chamaram a atenção, num formato bem pílula, assim, bem fácil de consumir e descontraído. Isso aí, @indicador da semana. Segue aí eles e segue a gente também no @via.econômica, que a gente vai anunciar lá quando sair os novos episódios e também o de Fábio. Fábio, E segue... Pode falar. Desculpa, Tom, eu ia sugerir também para a galera seguir o Agente Econômico, que justamente foi a pessoa que aí criou essa ponte entre a gente e o Fábio, que também passou por aqui, né, nesse episódio. Então siga também o Agente Econômico. Nesse episódio não, né? Nesse podcast. Perdão. Eu tô emocionado com a visita que eu chego a errar as palavras aqui, mas Agente Econômico, segue lá também. Não. Beleza. Sim, Fábio, você também está convidado quando a gente tiver o estúdio, vir aí do sul para aqui, para esse calor chamado Salvador, né? Caso você queira. Está convidadíssimo também. E aí, eu sempre empurro as visitas turísticas, né? O guia turístico é o Eric, ó. Qualquer coisa que quer conhecer a cidade é Eric, tá ligado? Deixa comigo. Eric leva aí pro Pelourinho, leva pros lugares. Eu, no máximo, eu te levo pro Guatemi, né? Assim, ó, aqui é o Guatemi, é um shopping. Puta que pariu. Daí é foda, hein? Cara vim pra Salvador pra conhecer shopping, meu Deus. Isso aí, né? Diga tchau, Eric. Tchau, ouvinte. Tchau, Fábio. Diga tchau, Fábio. Tchau, Eric. Tchau, Tauan. Tchau, ouvinte. E tchau!